Olá, sou Juliana Gonçalves, psicóloga e analista corporal. Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao meu canal Olhe para Você. Nesse vídeo, quero convidar você a refletir sobre as suas relações. Mas antes, quero pedir para que você já se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado quando tiver um vídeo novo por aqui, ok? Então, vamos falar sobre as relações, vamos refletir sobre as nossas relações. E aqui eu quero trazer o termo que eu tenho trabalhado sobre saúde relacional. O que significa isso? O quanto a gente está com as nossas relações saudáveis e as relações que a gente tem com nós mesmos e com as outras pessoas. Então, aqui eu quero convidar você a pensar comigo sobre isso, mas principalmente a relação que você tem com você. Em que sentido? O quanto você se preocupa, cuida de você, prioriza você. E aqui é você pensar até no termo autocuidado. O quanto você cuida do seu corpo, o quanto você cuida das suas emoções, o quanto você cuida dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, porque tudo isso tudo isso, na verdade, vai interferir na sua vida diária, no seu cotidiano, nas suas escolhas, né, nas suas ações, nas suas relações. Então, é muito importante você começar a refletir qual é a relação, como você se relaciona com você, como você se cuida, se você se cuida, né? O quanto você não está se deixando de lado, né? O quanto você não está colocando sempre o outro à sua frente. Por quê? Porque isso vai interferir na forma como você se relaciona com as outras pessoas. Por quê? Porque muitas vezes, quando você se coloca no lugar abaixo, no sentido de não se priorizar, não se colocar em primeiro lugar, né? Não se dar a devida importância, você vai procurar isso nas suas relações. Então você vai querer que o outro cuide de você, você vai começar a querer criar muitas expectativas com as pessoas, com os comportamentos delas, e vai ficar muito frustrado. Por quê? Porque em contraponto a pessoa não vai se comportar do jeito que você gostaria, ou muitas vezes não vai se comportar da forma como você se comporta. E aqui o que eu quero dizer com isso? Vejo com muita frequência as pessoas se chateando porque elas se comportam, se relacionam com as pessoas de determinada forma e veem as pessoas se relacionam com ela de um outro jeito que não as agrada. Ou seja, quer que o outro haja com elas da mesma forma que ela age. Não vai acontecer isso. Só que isso tem a ver muito mais com o quê? Com a relação que a pessoa tem com ela mesma, com a sua questão da autoimagem, com as suas faltas emocionais, com seus buracos emocionais, que acaba colocando nas relações que tem na vida. E isso pode ser em qualquer contexto, familiar, amoroso, de amizade, de trabalho, não importa, nas suas relações. Então, você muitas vezes pode acabar procurando aprovação nas suas relações, reconhecimento nas suas relações, e aí acaba ficando muito frustrado, chateado, porque isso não acontece, você não se sente desta forma, mas acaba doando toda a sua energia com esse propósito. Mas por quê? Porque você está se colocando no lugar de autoabandono, você não está olhando para você e está sempre esperando que o outro valide alguma coisa, valide o seu comportamento, valide aquilo que você está fazendo. E isso mostra também a questão a gente pensar até na nossa autoestima, nossa autoimagem, o quanto eu preciso que o outro me reconheça, que o outro me valide, né? E eu não faço isso, eu não reconheço a mim mesmo, eu não cuido de mim mesmo, eu não tenho um olhar positivo, né, sobre mim, sobre o meu comportamento, mas fico sempre esperando que o outro tenha, que o outro cuide, que o outro se preocupe, que o outro faça por mim, enquanto eu fico esperando por esse cuidado, por esse reconhecimento, por essa aprovação. E, infelizmente, isso acontece por quê? Porque você não tem consciência da formação até da sua autoestima, da sua autoimagem, o que está por trás da forma como você se enxerga, ou seja, a sua relação com você mesma, você não tem nenhum conhecimento, nenhuma consciência do que no final das contas você acaba procurando de forma inconsciente nas suas relações. E por conta disso acaba sempre frustrado. Por quê? Porque uma coisa que eu vejo diariamente, né, é que todos os conflitos que as pessoas trazem, todos os problemas, está sempre atrelado a outra pessoa, ou seja, tem sempre a ver com as relações que ela tem.
né? Então, nunca é um problema do nada, é sempre um problema advindo de uma relação, ou delas com elas mesmas, ou com outras pessoas. Então, não existe um conflito que não tenha como pano de fundo, como ponto de partida, as relações. Então, por isso que você tem que começar a refletir e a tentar entender melhor, ter mais consciência de qual é o tipo de relação que você tem com você mesmo e, a partir desse lugar, que relações você acaba tentando construir ou até construiu com as pessoas, mas que isso não te traz benefício nenhum. Pelo contrário, porque isso a longo prazo, esses tipos de relações, esses tipos de interações, onde você está sempre procurando reconhecimento, aprovação, cuidado, isso vai te levar a um adoecimento. Por quê? Porque você está colocando seus buracos emocionais na relação com a outra pessoa. Só que a questão é, aquela pessoa também tem os buracos emocionais dela. Então o ponto é, a gente tem que começar a entender como que a gente está se relacionando com nós mesmos, com a nossa autoimagem, com a nossa autoestima, para que a gente entenda o quanto a gente está jogando esses nossos buracos nas relações com outras pessoas, esperando que essas pessoas deem conta disso. Hoje, como adulto, a única pessoa responsável por cuidar de você é você mesmo. Então, se hoje, como adulto, você se vê frustrado, frustrada, porque o outro não cuida, o outro não se importa, o outro não se preocupa, infelizmente você está num comportamento infantil, porque isso não é um comportamento de adulto. Um adulto é responsável por cuidar de si. Alguém do seu lado, alguém nas suas relações, seja do que for, vai te auxiliar, mas não vai ser o responsável por cuidar efetivamente de você. Esse é o ponto, porque cada adulto tem que cuidar de si. Porque até se você esperar que o outro cuide de você, você está sendo egoísta. Porque você tem que cuidar de si e o outro tem que cuidar dele. Então agora, se você quer que o outro se isente de cuidar dele, para ele cuidar de você, você está sendo egoísta. Você só está pensando em você. Então o ponto é, cada adulto tem que aprender a cuidar de si e a compartilhar esse cuidado entre ambos, entre as relações, mas não você achar que aquela pessoa, ela tem que, como objetivo de vida, cuidar de você, porque aí você está sendo sim egoísta, porque você está querendo que a pessoa valorize você, sendo que você nem faz isso, e que ele, contraponto, ao valorizar você, se desvalorize. Não é justo, não é correto. Então, como adulto, cada um de nós tem que aprender a cuidar de si. E a cuidar de si no aspecto mais amplo possível. Do corpo, da mente, das emoções, dos pensamentos, das ações, das reações, enfim. Como adultos, somos responsáveis por cuidar de nós. Adultos. Um adulto só é responsável por cuidar de uma criança. Se não é uma criança, um adulto não é responsável por cuidar de um outro adulto. Porque se eu cuido de um outro adulto, eu me isento de cuidar de mim. E isso não está correto, isso não é saudável, tá ok? Então, se você chegou até aqui, já deixa o seu like e deixa aqui nos comentários como foi para você ouvir isso. Se você já tinha parado para pensar nisso, pense realmente na relação que você tem com você, na sua autoimagem, na autoestima, e o quanto ela está presente na forma como você interage nas suas relações, na forma como você vive essas relações e o que você fica esperando dessas relações, tá ok? E também compartilhe com outras pessoas para que também possam fazer essa reflexão de olhar para suas relações, de começar a olhar para si. Porque a chave para a gente melhorar a nossa vida é a gente começar a olhar para a gente, entender, ter mais clareza, mais consciência do que está por trás das nossas ações e reações, para que a gente tenha mais controle, né, sobre as situações que se apresentam à nossa frente, tá ok? Então, mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!